Eu fiquei extremamente satisfeito quando você colocou isso aqui, porque jogaram para a população que o Estado era incompetente para administrar os trens. Incompetentes são esses governantes que destruíram o sistema ferroviário e levaram à privatização com apoio popular. Então, eu fiquei extremamente satisfeito quando você coloca isso, porque eu trabalhei nessa empresa e vi o sucateamento que foi feito. Participei de 1.200.000 pessoas num dia e participei em 200.000, 300.000 depois que acabaram com essa empresa, onde você destruiu a manutenção. E quando você destrói a manutenção, você não conserta do dia para o outro. Isso aí não é comprar um trem novo ali e botar para circular. Para você recuperar um sistema ferroviário leva tempo. E aqui tem pessoas que sempre trabalharam nesse sistema do metrô, ferrovia, e sabem que você não recupera um sistema em um mês. Então, para mim, eu me estou satisfeito. Então, Thelma, por favor, desculpa a minha... Não, por exemplo, eu tive uma sorte muito grande. A minha irmã me convidou, eu nem vim votar, ela me convidou para irmos lá no leste europeu. Aí eu conheci o leste europeu, dali da Hungria até a Rússia, São Petersburgo, Moscou. Aí a BRT lá também existe e funciona bem, né? O metrô é de 1930, né? E ele tá funcionando bem até hoje. E quem fez, que eu fiquei muito feliz, foram os próprios trabalhadores, que eles quiseram fazer um palácio para eles. Então, o palácio deles, eles construíram o metrô, tanto que é tudo de lustre, parece um palácio mesmo, incrível. E o que eu achei interessante é que tudo que eles fizeram daquela época até hoje, tudo funciona. Quer dizer, o povo cuida de tudo como se fosse a sua própria casa, né? Então, eu acho também que a educação das pessoas para que elas tratem bem o metrô, os ônibus, os nossos bens que a gente usa, eu acho que a gente deveria passar isso para o povo, para ele cuidar das coisas como se fosse deles. É isso que eu vi lá, né? Tudo o que eles têm, que eles usam, ônibus, metrô, até os jardins, que lá de um canto a outro era tudo jardim, é tudo enfeitado, ninguém toca, ninguém faz nada, todo mundo cuida do seu bem, do bem do Estado, né? Então é isso que eu queria dizer. O metrô lá funciona, é tudo limpinho até hoje, né? E era isso que eu queria passar para você também fazer com que coloque no seu plano como uma forma de educação para as pessoas cuidarem dos seus bens, do metrô, dos ônibus, né? Isso que eu vi lá, que eu achei muito bonito. Alguém quer fazer mais uma intervenção? Porque pode, que ele tem um horário, um limite, tá? Boa noite, candidato Ney. Eu sou Fábio, eu trabalho em assessoria parlamentar, trabalhei 26 anos no metrô, 20 anos na estatal e 6 na privatizada. E eu ia fazer uma pergunta sobre se o senhor tinha já ido, se estava na sua agenda de campanha, ir lá em Santa Teresa saber como é que agora a reativação do primeiro bonde, que eles vão fazer agora um pequeno trecho, se a operação e manutenção vai continuar no Estado ou se já estão preparando uma privatização lá. Porque o bonde lá, infelizmente, foi a pedra no sapato do Cabral, né? Porque ele estava privatizando tudo para que se perdesse a noção de tarifa módica, como está na Constituição brasileira, né? Ou seja, todo o transporte privatizado, o povo vai perdendo
noção e a agência não regula mesmo, como já falaram aqui, e aí a gente vai ter tarifa totalmente à vontade dos empresários para eles determinar os patamares tarifários. Inclusive, tem a própria FGV, apesar dela ter feito uma consultoria favorável ao Rio Ônibus, ela própria admitiu que houve uma subida de patamar entre os anos 2008 e 2012, né, que não era para ter. E é assim que eles vão fazendo, né, porque aqui não tem um agente estatal como operador, como tem em São Paulo e outras cidades do Brasil, né? É a única capital, a única grande capital que não tem o Estado como operador. Mas aí eu resolvi fazer uma outra pergunta, que eu me lembrei de um fato que é o seguinte, hoje lá em São José dos Campos, o prefeito é do PT, e ele rompeu um contrato com a Recoma, que é uma empresa especial, ela produz árvores certificadas no Pará, e ela traz para o Sudeste, isso para o Sul, e ela produz pisos esportivos. Ela foi parceira da Delta no Engenhão e no Maracanãzinho. Desde o PAN que a Recoma está fazendo pisos esportivos, e agora surgiu um problema, eles foram fazer um ginásio lá em São José dos Campos, o prefeito achou que a Recoma estava cumprindo errado, inclusive ela cometeu um erro de contrato que mudou o escopo do projeto, e aí o prefeito cancelou o contrato unilateralmente, a Recoma recorreu à justiça, e aí que entra a minha pergunta. O presidente da Câmara é do PMDB, e ele tem informado no blog dele que a Câmara tem maioria, o prefeito tem maioria na Câmara, e a comissão especial de inquérito que eles criaram lá é apenas para apoiar o prefeito na sua decisão. A gente, como sabe que em política não existe falta de malícia, ao contrário, a gente pergunta para o senhor, eu sou totalmente favorável a reestatizar o metrô, porque a Supervia ela é vítima de um monte de coisa. Herdou uma malha toda sucateada, uma malha que sofreu a concorrência predatória dos ônibus desde a década de 60, e uma malha que tem uma grande evasão de renda por causa do tráfico, e o Globo mostrou isso no domingo passado. Então, eu sou a favor de que a Supervia, na verdade, continue, como o senhor falou, recebendo subsídios, mas o metrô é muito insidioso. O metrô mudou o projeto social. Ele preferiu fazer a linha para os bairros que rendem, que transforma a linha 1 em rentável, e não fez a linha social, as linhas sociais que eram São Gonçalo e Baixada. Aí, pensando em como a gente poderia reestatizar, o senhor romperia o contrato, e não falta argumento para isso, né? E certamente precisaria de um apoio da Alerj, né? Como é que o senhor faria isso? Deixa eu só, antes dele responder, eu vou pedir também uma pergunta bem rápida, porque eu sei do horário que ele tem, então ele já responde as perguntas e faz as considerações finais. Comentar esse fato que ele colocou aí, essa pergunta, falar um pouquinho sobre a linha 3, e fique à vontade, se quiser fazer as considerações finais por causa do seu horário, esteja à vontade. Então, eu vou começar tentando responder a pergunta do Fábio, né? O Fábio, a questão você tocou na questão da Supervia e do metrô. Relacionando com a questão da como efetuar essa reestatização, relacionando com a Assembleia Legislativa, com a dificuldade, né, na Assembleia Legislativa. Eu não sei se você estava presente desde o início, mas eu de passagem, toquei nesse assunto. Eu entendo que esses monopólios privados, né, e a promiscuidade deles com o poder público, ele só pode ser enfrentado com uma retomada da organização popular, com uma retomada da consciência sobre os grandes problemas que nos afetam, né? Não podem ser enfrentados simplesmente só com o voto. E nós temos chamado, em todos os debates, mais do que votar, é preciso se organizar e lutar. Porque são lobbies poderosíssimos, né? Eles têm bancada na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, né? Estão entranhados na máquina do governo, né? E só vamos enfrentar isso quando uma grande parcela da população que sofre as consequências desse modelo, né, se organizar e se mobilizar para enfrentar, né? Só as forças populares podem
enfrentar esse poderio, né? Quanto à composição da Assembleia, só após as eleições, né? Isso aí é uma questão em disputa, né? Nós queremos o voto, né? E a gente trabalha para que tenha uma bancada vinculada aos interesses dos trabalhadores, da maioria da população na Assembleia, né? Vamos trabalhar para isso. Agora, nosso entendimento é que a via institucional, simplesmente, né, ela não é suficiente para enfrentar esse poder econômico. Uma retomada do movimento social, dos sindicatos, das associações profissionais, né, é que pode construir um movimento suficientemente forte, né, para derrotar esse sistema que está aí. Ok? Eu não sei se respondi a sua pergunta. Você colocou uma questão da linha 3. Eu acho que a linha 3 faz parte, né, dessa dívida, né, desses 20 anos, né, onde o Estado continuou a investir, a bancar os investimentos nos transportes, mas por vias tortas, né, colocando os recursos públicos na mão das concessionárias, que fazem a gestão dos investimentos, não trabalhando no sentido de atender as demandas da coletividade, mas no sentido de aumentar a sua rentabilidade, simplesmente. Por isso, estão investindo agora no metrô da Zona Sul, né, quando a carência enorme está em toda a região metropolitana, nesse fluxo casa-trabalho, em direção à capital, né, e eles estão fazendo investimentos caríssimos e acessórios, né. Então, nós entendemos essa questão da linha 3 está vinculada a essa necessidade de retomar o controle, né, que o governo, que o setor público retome o controle dessa área essencial para a nossa população, né. Sem isso, nós vamos continuar vendo se repetir investimentos públicos, né, sendo feitos atendendo ao interesse privado, né. Eu queria aqui agora rapidamente fazer as considerações finais, agradecer mais uma vez a esse espaço democrático, e ele se torna assim relevante, principalmente quando a gente disputa as eleições num ambiente que eu tenho chamado de democracia restrita, né? Eu queria lembrar aqui que nas eleições para governador de 1982, ainda no ocaso da ditadura militar, todos os candidatos a governador eram chamados para os debates. Graças a isso, um candidato que tinha lá 1, 2, 3% nas pesquisas inicialmente, e a gente sabe que as pesquisas no início das eleições, elas são muito mais para induzir do que para informar, né? Graças a esses debates, esse candidato virou as eleições, né? Ele se chamava Leonel de Moura Brizola e se elegeu governador. Hoje essa possibilidade está vetada. Nossa candidatura, assim como a da Deise, está vetada de ir aos debates. A cobertura da mídia é uma vergonha. Diariamente estão lá nas principais redes, na Globo, na Record, na Band, os 4 candidatos financiados pelas concessionárias, pelos fornecedores de material para o Estado, pelos grandes bancos, ou seja, pelo grande capital. A cobertura da mídia se limita a esses 4 funcionários, a esses 4 candidatos principais. Chegou a um ponto de eu receber um telefonema da Globo, que é muito ilustrativo. Um repórter me ligou, me convidando para uma entrevista. Poxa, eu achei ótimo. Uma entrevista na Globo, que bom, né? Grande audiência. A entrevista, sim, qual o temário da entrevista? É para o senhor expor as suas propostas de governo. Falei, poxa, ótimo, fiquei feliz. Aí fiz uma pergunta basilar. Quanto tempo será a entrevista? 1 minuto. 1 minuto. Eu queria perguntar a quem está nos assistindo se em 1 minuto a gente apresenta propostas para a eleição de síndico do nosso prédio, né? Quanto mais para o governo do Estado. Esse é o tamanho da democracia que nós vivemos.
E nós queremos denunciar isso. Em todos os espaços que nós formos, nós vamos denunciar. Nós queríamos concluir reafirmando o seguinte: existe uma forma de se contrapor isso, né? Nós não somos daqueles pessimistas que acham que não adianta mais nada, que a saída é anular o voto, que a política institucional está totalmente contaminada. Nós achamos que temos que ocupar todos os espaços, mesmo esses restritos, né? Que as mudanças se dão através da organização popular, né? Através da luta e também através da participação política em todos os espaços que nos forem permitidos participar, né? E é muito importante que nesse momento eleitoral todos nós liguemos um aparelho que a gente tem aqui dentro, que é o desconfiômetro, né? Eu acho que no período eleitoral a gente tem que ligar na máxima potência o desconfiômetro, né? Porque aí a gente vai compreender por que candidatos que estão no governo, juntos ou separados, há 20 anos, desde o governo Marcelo Alencar, retomam promessas que são feitas há 20 anos, em períodos de 4 em 4 anos. Vamos entender por que eles vão entregar ao TRE uma previsão de gasto de 180 milhões de reais. Da onde vem tanto dinheiro, né? Será que esses doadores de campanha, essas grandes empresas, concessionárias, fornecedores, bancos, estão doando esse dinheiro por benemerência, por caridade, né? Com tantos asilos de velhinhos, tantos orfanatos precisando de recursos, né? Eles preferem fazer essa caridade destinando esses milhões para esses candidatos, né? Aí nós perguntamos, na hora de governar, eles vão governar atendendo aos interesses desses grandes financiadores de campanha ou de você que depositou seu voto na urna? Então é essa reflexão, esse convite à reflexão que nós fazemos aqui nesse final desse debate. Muito obrigado. Bom, você quer chamar o Iara para fazer o encerramento aqui, também agradecendo a sua participação. Esse espaço realmente democrático. Esse vídeo você vai receber um DVD, nós vamos colocar isso, serve de matéria tanto aqui para o Clube de Engenharia como para o Sindicato dos Engenheiros, e com certeza as suas propostas vão ser divulgadas pelas duas entidades. O Iara, para o encerramento. O fórum ele funciona toda sexta-feira a partir das 18h.